Olá, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou Isaac Filho, bem-vindos ao Good Talks, nossa mesa de boas conversas. E pra gente começar, eu queria já fazer aquela pergunta que a gente faz em todos os podcasts. Você já teve uma educação financeira? Você já teve alguém que te instruísse a isso? E a gente já quer emendar aqui com essa pergunta pro Felipe. Pera aí, mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas que você conhece aí, que com certeza vai ser um conteúdo muito bom. E se você ainda não assinou o canal, assina, ativa o sininho e segue com a gente em boas conversas. Então vamos lá pro Felipe. Deixa eu apresentar aqui o Felipe Silva, meu primo distante, que a gente é Silva, né? Eu sou Oliveira Silva, então eu tenho metade do Brasil é meu parente. Então, Oliveira Silva. Eu sou Pereira da Silva, então também cheio de primos por aí. Ó, o Felipe é doutor Felipe, ele é pastor, é médico, ginecologista, obstetra, tem MBA em Economia e Gestão em Saúde e é líder credenciado do Crown, que é o curso, né, de gestão financeira. Educação financeira. Educação financeira lá da Universidade da Família, em Pompeia, São Paulo. Excelente curso, né? E é uma alegria a gente receber você aqui hoje, Felipe. Sim. Muito obrigado. Gente, tudo bem? Vamos lá. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. É a primeira vez de muitas. Vamos lá. A minha praia não é tão o holofote, é mais o bastidor, mas temos que enfrentar. É isso aí. Você tem muito conteúdo para compartilhar aí. Amém. Então, como começou, né? Esse seu interesse? A gente herda muita coisa, né? Às vezes também a gente faz curso para noivos e a gente herda muita coisa das nossas famílias, das nossas casas. Uhum. Sejam exemplos ou contra-exemplos. Então, os pais, a todo momento, eles estão ensinando os filhos. Uhum. É natural. A gente muitas vezes não percebe isso como pai ou como mãe ali no dia a dia, mas a gente está ensinando como lida com várias situações. Com o próprio exemplo, né? Exato. E a parte financeira é uma das coisas que a gente mais negligencia, talvez, como pais. A gente, às vezes, tira essa educação intencional do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a gente acaba aprendendo por osmose, né? A gente acaba aprendendo a parte financeira pelo que a gente vê os nossos pais fazendo. E nem sempre o que eles fazem é algo positivo. Sim. Né? Digamos, é algo que Nem sempre é o melhor, né? está ali dentro de uma boa prática, de uma boa gestão financeira. Então, em casa eu tive dois grandes exemplos. Um grande exemplo e um grande contra-exemplo. Então, eu tinha meu pai. Meu pai é uma pessoa já graduada, ele tinha 2 faculdades, trabalhava numa empresa super boa, Uau. tinha um ganho bom, mas ele vivia se endividando, fazia um empréstimo, pagava a dívida, ia se endividando, pagava empréstimo, e sempre assim. Meu pai comprou uma vez, isso é uma história bem legal, ele comprou o mesmo carro 2 vezes. Meu Deus. Então ele vendeu o carro uma vez para pagar a dívida, e aí, depois de um tempo, ele comprou o próprio carro na concessionária, o mesmo carro, Financiando. financiado. Perdeu um dinheiro enorme nessa transação, provavelmente, né? Era um Corsa Wind, prata, lembro até hoje. Então, meu pai sempre viveu, porque muito provavelmente ele nunca teve essa educação financeira, ele veio de uma família mais humilde, mesmo tendo estudado administração, então ele nunca teve isso de forma intencional, né? E minha mãe trabalhou um pouco mais tarde, nós já éramos um pouco maiores, e ela sempre tinha o caderninho dela. Então, ela ganhava e tudo ela anotava. Tudo que entrava, tudo que saía. Algumas vezes ela se endividava lá. Eu lembro dela cortando o cartão de crédito pra não gastar. Pegava lá a tesoura, cortava e não tinha o risco de... Não tinha compra online na época, né? Então, eu tinha que estar com o cartãozinho na mão. É verdade. E aí, por isso, assim, meu pai
comprou uma casa, deu uma vida relativamente confortável pra gente, não tenho o que reclamar. Mas lá em casa até tinha a história que era uma propaganda antiga de um político chamado Maluf. E minha mãe trabalhava pra fazer as coisas de casa, né? Me senti um velho agora falando assim, porque deve ter muita gente que realmente não conhece, né? Não conhece, mas alguém com um pouquinho mais de idade já vai saber. Tinha uma propaganda que falava Maluf que fez, né? Passava a ponte fulano de tal, Maluf que fez. A estrada tal, Maluf que fez. E lá em casa era tudo minha mãe que fazia, né? Porque eram as coisas da casa. Então ela ganhava, reformava a cozinha. Ganhava, trocava o sofá. E ela ia fazendo. E aí, sempre que eu tinha alguma discussão em casa, ela começava. Porque... Benedito, meu pai chamava Benedito, né? Dito, porque isso foi eu que comprei. Dito, porque foi aquilo eu que fiz. E aí ele começava, então foi Maluf que fez, vamos lá. Mas por conta da organização dela financeira, mesmo ela ganhando menos que ele, ela conseguia executar muito mais. Olha só. E aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tá falando sobre isso, né, pessoal? Porque a gente tá no fim do ano, né? Exato. E a gente tá aí caminhando para um novo ano. Então, é um tema pertinente para você pensar e, quem sabe começar o ano de 2024 já com uma postura diferente, né? Com a sua vida financeira, a sua família, o casamento, etc. E o que vai fazer, né? Com aquilo que recebe de 13º, se vai gastar, esbanjar. Se ainda já existe, né? Se ainda tá lá. Se não já gastou, se gastou antes de receber, né? Esse é um princípio muito importante. Nunca gaste algo que você não tem. Olha aí. Então, se você trabalha... Só aí a gente já pode terminar o podcast, porque... Se você trabalha de maneira autônoma, ou se você trabalha com um rendimento menos frequente, né? O assalariado não tem muita margem, né? Ou eu tenho um valor fixo e eu tenho um valor de comissão. Então, nunca gaste um valor que você ainda não tem. Não caiu na sua conta, não é seu. O que está previsto ainda não é seu. Então, você pode trabalhar com esse valor, né? Projetar ele para algum lugar, mas não empenhe antes do dinheiro entrar. Esse é um princípio interessante. Nunca gaste algo que você não tem, que senão você vai se endividar. Anotou aí? Porque agora tem essa modalidade, né? De antecipação do 13º. Você vai lá, faz um empréstimo, contrai uma dívida e antecipa o 13º. E aí, já viu, né? Ou seja, você já não vai receber mais o 13º, né? Já foi. E ainda vai pagar juros. Mas daqui a pouco a gente fala sobre dívida. Volta lá. E aí, com esses exemplos, eu acabei me inspirando na minha mãe, assim, né? De uma forma não intencional. Eu nunca tive uma conversa com os meus pais. Meus pais mostrarem o orçamento familiar, de avaliarem o que era bom, o que não era, se estava com dívida, se não estava. Isso nunca foi transparente, nunca foi intencional dentro de casa. Mas vendo o exemplo dela, eu aprendi bastante e acho que esse foi o meu grande motivador depois para me interessar por economia, macroeconomia, microeconomia, mesmo fazendo medicina, né, que parece uma área que é meio distante dessa parte. Hoje eu trabalho com gestão, boa parte do meu tempo, gestão de equipes médicas, então tá ali dentro desse processo. Totalmente, né? Mas isso sempre despertou bastante o meu interesse, né? E aí, na igreja, né, enquanto pastor, eu comecei a enxergar que as pessoas não faziam ideia de como lidar com os recursos financeiros, né? E existe... O pior, né? Muita doutrina, muita heresia em relação a como o cristão precisa lidar com seus recursos financeiros. Isso vem de uma base histórica, social brasileira, né? Então, nós somos um país dito em desenvolvimento, né? Um país onde boa parte da população ainda vive numa condição de vida humilde, né? Margeando ali, talvez, a pobreza. E as igrejas vinham com um discurso, né? As primeiras ondas do pentecostalismo, um discurso com a pobreza sendo uma virtude, né? Até ratificando isso, né? Desse contexto social. Então, o evangelho prosperou muito nas famílias mais humildes no começo, principalmente pentecostal, né? A linha pentecostal. E depois, a teologia da prosperidade, né? Que aí vem falando assim, não, você tem que ser rico. Você tem que ter dinheiro. Você precisa ter bens. Você foi para outro extremo, né? Foi para um outro extremo. E isso sempre me chamou a atenção. Então,
E eu fui estudando um pouco sobre isso até que eu cheguei na Universidade da Família e cheguei no Crown. E aí lá também foi um divisor de águas, assim, de como eu lidar com a parte financeira, porque ele acaba sendo um grande norteador, né? De dar uma visão muito importante de como lidar com os recursos financeiros. Aí, aliado a algumas coisas que eu já tinha, eu fui agregando esse conhecimento e tento, né, na medida do possível, cumprir esses propósitos, caminhar nesses propósitos, né? De ter uma vida financeira. Porque, sabe, gente, é uma coisa muito importante que eu vejo nas igrejas hoje. Vem um casal, um missionário, ou vem alguém com um projeto muito bonito de Deus, e aí você quer ajudar. Uhum. Aí Deus toca no seu coração, te move no seu coração e você quer ajudar. Aí você abre o seu aplicativo do banco. E aí o que tem lá? Nada. Ou negativo. E aí você não consegue ajudar. E a igreja não prospera. O reino de Deus não prospera porque as pessoas não sabem lidar com aquilo que Deus confiou a elas. Uhum. Então existe muito mais, eu sempre falo isso, existe muito mais de espiritualidade na forma como a gente lida com os nossos recursos financeiros do que a gente pode imaginar. Uhum. Então muitos projetos no reino de Deus, eles são adiados, não abortados, mas adiados, porque a gente não sabe lidar de uma forma correta com o que Deus tem e dá pra gente. Então, as igrejas precisam urgentemente, a sociedade não faz isso ainda, poucas ações aqui ou ali, mas as igrejas precisam urgentemente começar a ensinar os seus membros, as suas famílias, as suas crianças, os seus adolescentes a lidar com os recursos. Uhum. Tem até um ditado que fala assim, né, que quando o amor quando a necessidade entra pela porta, o amor pula a janela. Então, as crises financeiras, elas são importantes fatores de discussão de famílias, casamentos, divórcios. Então, as pessoas precisam entender que isso é muito importante. A Bíblia tem mais versículos sobre administração financeira e de bens do que sobre salvação ou dogmas fundamentais da fé. Olha isso. Então, tem mais de 2.300 versículos só sobre posses, bens, como lidar com as riquezas. Então, a gente precisa não fugir desse assunto, precisa encarar esse assunto e precisa melhorar. Com certeza. E falando um pouco de família, né? Fazendo aqui um adendo, tem muitas famílias, muitos casais, na verdade, que têm duas contas completamente separadas. E fica aquela discussão. Não, esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro eu vou fazer, sei lá, outra coisa. E essa discussão. E eu acredito que a gente também pode deixar aqui, né, essa observação de que, na verdade, a gente tem que olhar como né? É uma administração só. O que você entende sobre isso? Eu entendo que quando a gente casa, a gente se torna biblicamente falando. E é um. Não importa a área da sua vida. Então, não existe ser um na intimidade e ser dois na conta bancária. Não tô dizendo que você tem que ter uma conta em conjunto, mas tem que ser transparente. Tá cheio de gente aí que o marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha. Não tem um planejamento, um caminho do dinheiro dos dois. Eu até acho que, por exemplo, pode ter o dinheiro da casa, o dinheiro de um e o dinheiro do outro. Né? Não entendo muito dessa forma, porque se tem o dinheiro de um e o dinheiro do outro, tá. Então, o que eu vou fazer de escondido aqui, né? É estranho, mas tudo bem. Às vezes a mulher quer, sei lá, fazer uma unha. Pelo menos tem que estar acordado entre eles. Exato. Né? Isso de alguma forma. Né? Uma porcentagem ali. Eu quero... Eu gosto de um joguinho, quero ter a possibilidade de gastar com um jogo, quero ter a possibilidade de comprar livros para ler que eu gosto. Tá tudo bem, isso não... Acho que não é o pior dos mundos. Mas a minha visão é que as contas bancárias, elas sejam igual ao WhatsApp. Abertos. Então, eu sei a senha dela, se ela tiver uma conta. Sim. Lá em casa, por exemplo, né? Essa coisa da família. A Simone também veio, como todos, a grande maioria da gente, veio de uma casa que não tinha uma educação financeira. E ela é
o avesso, assim. Ela não sabe de nada, quase. E eu fico no pé dela, olha, a gente precisa fazer isso. Olha, o cartão tá tanto, olha, não sei o quê. Olha, e eu sou o chatão da história, né? E ela tá aqui, ó, zen. Não se interessa pelo assunto, né? Não, mas… Por outro lado, existe uma confiança nela, né? Nessa parte da minha administração. E eu, por outro lado também… sou muito transparente. Então, preciso pagar uma conta. Ó, abro o aplicativo, ela olha, ela pode olhar a fatura do cartão, ela pode olhar o extrato da conta. Não existe conta secreta, né? Nem de um, nem de outro. As coisas precisam ser muito transparentes. Com certeza. Então, a partir do momento que você casa, você vai dividir toda a sua vida, inclusive o seu dinheiro. O seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro é da família, é do casal. E aí, pensando em família, né? Sendo um pouco mais pragmático, existem várias maneiras de você administrar ali o quanto vocês recebem. Recurso, né? O recurso. Então, ou vocês juntam tudo, pagam as contas, né? E depois o que sobrar, se sobrar, decide o que fazer. Ou faz uma forma proporcional. Então, as contas… um exemplo, né? Custam R$100. E aí, o marido ganha 70 e a mulher ganha 30. E aí cada um vai pagando proporcionalmente aquilo das contas e o que fica para cada um. O que sobrar daquilo fica para cada um. Os dois jeitos podem ser feitos. Eu acho mais prudente juntar tudo, paga o que tem que pagar e o que sobrar administra os sonhos, os desejos, as necessidades da família. Sim. Exato. Então, a parte da administração financeira é um ponto muito importante da casa. Sim. Os filhos precisam ser envolvidos. Eles precisam saber quanto custa a escola deles se for paga. Eles precisam saber quanto custou aquele tênis. Eles precisam ter orçamento para… Agora a moda lá em casa é orçamento para aniversário. Vai ganhar um presente? Vai. Você tem tanto. Escolhe o que você quiser, mas é aquele valor. E é um valor até… Sim, né? Eu poderia dar mais? Poderia, mas eu não vejo necessidade. Sim. E eles precisam entender que tem que ter um limite. Então, olha, é aquele valor X. Foi mês passado aniversário, Dia das Crianças. Dia das Crianças também. Cada um ganhou um valor fechado. E o Gabriel, que é o mais velho de 14, já não tem presente de Dia das Crianças, porque ele não é mais criança, ele é adolescente. Exatamente. Fez 13 e acabou o presente. Então, sabe, talvez você possa, talvez você tenha condições de dar mais. Mas é uma forma de você já ir educando ali. Lá em casa a moda é virar o cartão, né? Que eu fico segurando as compras. Não, tem que esperar virar o cartão. E ele já sabe. Já virou o cartão, pai? E aí eu ganho mais uns dias para eles entenderem um pouco essa questão da escassez, assim. Sim. Por mais que às vezes talvez você não precise de virar o cartão, mas eles vão entendendo que o dinheiro é finito. Sim. Né? Que existe um valor ali. Então, olha, eu preciso de um tênis, tá? Quanto custa? Não, fora de cogitação. Então, vê outro mais barato. E eles vão lá e vê outro mais barato. A Simone, eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, estética, de bem-estar, alguma coisa. Beleza, né? Então, quanto você vai precisar? Porque a Simone, né, como não tem essa… Ela só faz, só vai. E eu tenho que ficar segurando a cordinha. E ela vai estar escutando. Tá escutando. Eu te amo, meu amor. Sem você eu não viveria. A gente vai dar uma oportunidade pra se defender. E a gente tem que, né, e aí a minha visão é assim, a administração precisa ser conjunta. Sempre vai ter alguém com um pouco mais de interesse e habilidade para fazer isso. E aí eu não vejo que tem que ser obrigatoriamente. Tomara que tenha, né? Se não tiver, vai ser dureza. É triste. E alguém sempre vai provavelmente tomar o protagonismo disso. Sim. E lá em casa, no caso, sou eu. Mas pode ser tanto homem quanto a mulher. Mas precisa sentar, sabe? Precisa sentar, precisa conversar, precisa planejar. Tem projetos, vamos fazer junto. Os projetos estão em conflitos, o dinheiro não vai dar para tudo. Sim. Qual vai ser a prioridade? Estabelece junto. Né? Dividir a vida é isso também, né? Claro. Sentar junto para fazer um orçamento familiar, que é o ponto principal. O primeiro passo para que vocês tenham uma vida saudável é ter um orçamento. Saber exatamente, primeiro, quanto você ganha. Saber os seus gastos fixos. Por exemplo, aluguel, prestação da casa, prestação do carro.
E os eventuais tem uma média do que você gasta com custos eventuais. Então vamos lá, voltando. É isso aí, né? Às vezes a pessoa tá aí escutando a esperança, né? Pra quem nunca teve isso. Então o Felipe tá dando essa introdução aí, né, Felipe? A esperança que até a gente aprende no Crow e depois no livro que a gente vai compartilhar aqui é o dia D, que é o dia livre da dívida. Esse Já pensou, objetivo, meu irmão, minha irmã, você naquele dia D, sem nenhuma dívida? Bom, hein? Já vislumbrou essa possibilidade? É possível. É possível. Porque, financeiramente falando, o valor absoluto não importa tanto. Né? Igual o exemplo lá de casa. Meu pai ganhava mais que minha mãe, mas minha mãe era muito mais organizada. Ela executava muito mais, porque ela era mais organizada. Tinha um planejamento melhor. Eu convivo com médicos que têm uma renda um pouco mais alta. E eu vejo, às vezes, pessoas com renda mais baixa tendo muito mais coisas do que pessoas com renda mais alta. Olha só. Porque acabam entrando no consumo, na falta de contentamento, e aí acabam se enrolando. E aí vivem endividados, com uma vida aparente e uma vida real muito ruim. Né? Então, o primeiro passo, né, para que você se livre das dívidas é fazer um orçamento. Saber exatamente quanto você ganha, quanto vocês ganham, né? Se a casa, se filho trabalhar, tem que entrar também, quanto pode contribuir. Junta aquele valor inteiro e, beleza, eu tenho as minhas entradas. E depois fazer as saídas, né? E aí saber exatamente quanto tem. É impressionante, se a gente fizesse uma enquete aqui, a grande maioria não saberia quanto gasta no mês. Comenta aí se você sabe ou não. De custo fixo. Não você fala nem do eventual. Não precisa falar o valor, mas fala se você sabe, pelo menos sim ou não. Aluguel, escola das crianças, se for pago ou não, gastos com transporte. É o custo básico da sua vida, né? Assim. Porque a partir daí outras coisas vão surgir, né? Então, se eu tenho um custo fixo ali que é alto e eu não ganho o suficiente, já vai precisar ruim, né? mudar o seu estilo de vida. Ou incrementar a renda. Então você porque senão a conta nunca vai fechar. Então, mas para você saber isso, você tem que sentar. E eu sei que é chato, dá trabalho, não é algo agradável de fazer. Você vai perder algumas horas aí do seu mês fazendo isso. Existem aplicativos. Mas é necessário, né? Extremamente necessário. Você precisa, sem isso, não tem nem como começar. Tem que sentar. Tem que fazer essa estratégia. E aí, paralelamente a isso, você vê quanto você deve. Né? Então, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto e eu sei quanto eu devo. Aí junta tudo aí no... Aí impede de fazer novas dívidas, né? E aí, E aí a dívida, o problema da dívida daí é o seguinte: eu preciso da dívida? O que me motivou a fazer essa dívida? A Bíblia é muito clara, ela não aponta a dívida como pecado, mas ela compara a dívida à escravidão. E Cristo nos libertou para nós sermos livres. E às vezes a dívida é um reflexo da escravidão de um consumo, de um consumismo. Às vezes a dívida é reflexo, consumo, pecado, né? De um consumismo, pecado. Isso é muito interessante que você falou, que às vezes a escravidão veio antes da dívida, né? Exato. A escravidão é o consumo, é uma consequência, né? Por mais que ela em si seja também uma escravidão... Sim, mas isso é muito bom. Você é escravo do consumo, você é escravo da aparência, porque você quer parecer algo que você não é. O status que você quer passar, né? Você quer passar, trocando de carro, morando num lugar A, B ou C, a roupa, o tênis que você usa. A nossa sociedade, ela é extremamente consumismo. A base da nossa economia é o consumo. Tem gente pensando como seria diferente, mas a base da sociedade é o consumo. Você vê aí, quando você liga a televisão e vê matéria sobre economia, qual que é o problema do juro alto? Inibe o consumo. As pessoas não conseguem contrair dívida. Porque a dívida fica cara. Financiar uma coisa que você não consegue comprar à vista. Isso no Brasil, então, né? Você vai às vezes pra fora do Brasil, não tem essa coisa de parcelar no cartão.
é à vista. É. Você até passa no cartão de crédito, mas não parcela. O brasileiro tem essa coisa de parcelar em milhares de vezes, é o que cabe no bolso. Mas você realmente precisa? Então, quando você olhar para a sua dívida e olhar para o seu padrão de vida ali, dos seus custos fixos, dos seus custos eventuais, você tem que balancear o que é necessidade e o que é desejo. Isso mesmo. Então, um desafio para você. A próxima vez que você for ao supermercado, você vai ter 2 carrinhos. Um carrinho você vai escrever assim, necessidade. Isso. E no outro carrinho você vai escrever desejo. Olha. E aí no final, não tô falando pra você não comprar ainda. Você compara quanto foi de cada lado. Quanto custou cada carrinho. Exato. A necessidade é o arroz, é o feijão, o leite, o óleo, o ovo, o óleo. O óleo, né? Não é necessidade. É verdade. Tô dizendo que a gente tem que ter uma vida de privação o tempo inteiro. Mas às vezes a gente vai precisar dar uma regulada ali. Eu tenho uma necessidade de transporte. Ótimo. Eu posso andar num Onix ou eu posso andar numa BMW Série M3. Das duas formas, eu tô cumprindo a minha necessidade. Satisfazendo uma necessidade de transporte. Só que um com um custo e o outro com outro custo. O problema é que, como eu falei agora há pouco, nosso pecado às vezes faz a gente ter uma dívida que não é necessária. Porque a gente quer preencher um orgulho, quer ostentação. Eu tenho conversado bastante com o meu filho, o mais velho, tá com 14 anos, né? E ele vê os carrões na rua, ele fica, nossa, tal. E eu tenho falado pra ele assim, filho, mesmo que a gente tivesse dinheiro, né? Ele gosta de ir na Avenida Europa, que tem os carrões. Aquelas concessionárias. Sábado mesmo a gente passou lá. E eu falo, filho, a gente como cristão, a gente não pode ter um carro desse. Você já fala pra eles. Por quê? Por que eu teria um carro desse? Não faz sentido, né? Eu teria um carro desse pra ostentar. Exatamente. Pra mostrar que, né? E eu falo, o cristão precisa ter uma vida modesta. Sim. Eu acho que esse é um princípio que a gente precisa resgatar. Não sou a favor da teologia da pobreza, nem da prosperidade, da mordomia, né? Que depois a gente pode comentar um pouco. Um equilíbrio, né? Mas o cristão, ele precisa ter uma vida modesta. Ele precisa ter uma vida modesta. Ele não pode ser dado ao luxo. Porque esse é um pecado, a luxúria. Ostentação, luxúria. Né? Então, você pode, Deus te abençoou, você tem muito recurso, tudo bem. Agora, examina seu coração quando você for comprar algo que é... Inclusive, vou fazer um parêntese, né? Eu sou publicitário e o objetivo da propaganda, da publicidade, é transformar os nossos desejos em necessidades. Né? Uma coisa que a gente conversa muito. Isso aqui a gente deseja, a gente precisa. Né? Porque a propaganda quer fazer você pensar que aquele desejo é uma necessidade. Então você se endivida porque na sua cabeça você acreditou que é uma necessidade. E o pior, você não vai ser Mas, na verdade, feliz não é. se você não tiver aquilo, né? É uma necessidade. É uma só que... falsa sensação. E aí, por isso que isso confronta o evangelho. A nossa felicidade está em Deus. A nossa felicidade é ser salvo. A nossa alegria é um dia lá no céu, se encontrar com Jesus, ele falar, vem que eu te conheço. A nossa alegria, a felicidade não depende das coisas que tem aqui ou não tem. Né? E a partir do momento que a gente começa a querer coisas que a gente não consegue, por isso que isso não tem renda. Então, alguém que ganha... Alguém que mora, que ganha 1.000. Tem lá, faz a sua compra. Hoje, não sei se vocês sabem, né? O São Paulo tem o segundo salário médio mais alto do Brasil, que é em torno de R$ 2.300 per capita por família. Né? Então, uma família aí com 4 filhos daria algo em torno de R$ 6.000 a R$ 8.000, tá? Em São Paulo. Brasília é o maior, com 2.900 per capita. E o Nordeste, Maranhão, 800. Só pra vocês verem a disparidade. E aí, se a nossa alegria, né, fica nessas outras coisas materiais, a gente não vai ter o contentamento. Que é uma palavrinha que aparece
praticamente uma vez clara lá na Bíblia, em Filipenses 4, Paulo falando que ele sabe estar contente em todas as situações, porque ele entendeu que a razão da alegria, do bem-estar pleno dele, não é o status dele, é ter encontrado o evangelho, né? Ter se relacionado com Jesus. E é o que eu tava falando. Dessa terra, né? Agora eu lembrei. Se não depende do quanto a gente ganha, né? Porque a gente sempre vai mudar de padrão. Então, eu ganho 1.000. Então, eu faço a compra A, eu compro aquele valor, eu tenho aquele aluguel, aquela prestação, beleza. Aí eu sou promovido no trabalho, né? Fui promovido, passei a ganhar R$1.500. O que você vai fazer com essa diferença? Consumir mais. Então, você ia no Habib's, agora você vai, sei lá, no McDonald's. Você vai mudar o padrão. Você vai mudar o seu padrão de vida. Então, uma pessoa que ganha... Ou seja, você está suprindo a necessidade com padrões diferentes. Exato, né? Com padrões sociais diferentes. Então, alguém que ganha mais, ela não vai se contentar em ter um carro dito popular. Ela não vai se contentar, tá vendo? Então, ela vai... E assim, se a gente não cuidar, o dinheiro que a gente vai ganhar nunca vai ser suficiente. Porque sempre vai haver uma necessidade a mais. Atual. Eu vejo que isso é uma realidade atual, né? Você vê pessoas, igual você falou, né? Pessoas que ganham muito bem, mas que o dinheiro não é suficiente para o padrão de vida que ela tá, né? O padrão de vida que ela quer estar. É uma decisão. O padrão de vida que você tem é uma decisão que você vai tomar todo dia. Então, a casa onde você vai morar é uma decisão que você tomou. O carro que você vai ter ou não é uma decisão que vai tomar. O tênis, o sapato, o lugar onde você vai comer é uma decisão que você vai ter. A escola onde seus filhos vão estudar é uma decisão, é uma escolha, não é uma necessidade. E é interessante a gente também olhar, né? Eu olho assim pro meu vô, por exemplo. Ele tem vários terrenos. E se a gente observar, assim, a vida do meu avô, a gente veio, assim, de uma família... Ele veio de uma família muito simples, né? Acordava cedo, feirante. E ele conseguiu juntar, e foi juntando. A minha avó fala, assim, que ele era, né? Que ele segurava ali. Mas eu vejo também, assim, viver uma vida de necessidades. Aquilo que era de necessidade, não. Aquilo que era necessário, né? Pra sobreviver, né, para manter, lógico, meus avós moravam bem, né, numa casa boa, mas muitos nada filhos, muito luxuoso, muitos filhos, 16 filhos, né, 16 tios, mas assim, sempre uma vida próspera, os natais prósperos, né, depois ele, né, agora que ele terminou de vender, assim, os últimos terrenos, assim, mas teve uma vida, né, boa, mas vivendo, né, eu vejo assim, ninguém imaginaria que um feirante, né, super simples, conquistaria tantas coisas, né? É bom a gente também ver, né, lá com os nossos avós, né, como que eles faziam. Minha avó também, né, eu tenho uma avó que ela também vivia com muito pouco, mas sempre teve tudo que quis. Sempre comprou tudo que queria ali, tudo controladinho, né? E muito tem dessa organização. São escolhas, né? Todo dia a gente faz escolhas. Então, eu deixar de consumir um cafezinho na padaria e tomar em casa ou no trabalho, que já tá pago, é uma economia. A avareza também é pecado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado pra a gente não ir pro outro lado. Extremo, né? Mas o que eu penso é assim... a vida modesta, né? Não uma vida privada. Se você tem e pode, tudo bem fazer uma viagem, comer num restaurante legal, né? Ou fazer alguma coisa que a gente sempre ora lá em casa. Eu sempre oro com as crianças assim: obrigado, Deus, por a gente escolher o que a gente tá comendo. A gente pode escolher. É um privilégio. É um privilégio escolher o que a gente tá comendo. Né? Essa oração, os meninos aprendem desde sempre. Olha, e eu sempre falo, olha, você vê que legal, a gente pode escolher o que a gente quer comer. Não... Agora, a gente tem que ter uma vida modesta. E segurar, né? Nesse sentido. A gente precisa... A crente não tem que ser... Não existe crente ostentação. É pecado, viu? É pecado. Em Tiago, né? Não, ou em 1 João, né? Que fala, acho, que é...
Uma vida modesta. Mas também, assim, então, ostentação dos bens é pecado, né? Acho que é 1 João 4. É interessante observar também nessa questão, se a gente for ver lá atrás, né, os meus avós, eles não tinham muito tempo de ficar vendo, né, redes sociais. Então, era aquilo e pronto. Era aquilo que eles tinham como, ok, pra viver e pronto. Eu não preciso de mais. Apesar né? que tinha também as comparações, né, do vizinho e tal, da vizinha. Mas eu acho que a mídia não era tão organizada. Não era. Não tinha Hoje, muita propaganda. A mídia, a internet alimenta muito, né, o consumismo. A gente é uma sociedade baseada no consumo. Então, por exemplo, você troca de celular. Por que você troca de celular? Porque o seu celular quebrou? Que ele não tá funcionando mais? Ou porque surgiu um mais novo e você precisa daquele celular Senão mais novo? Senão vai ficar antigo, né? Senão as pessoas vão te falar, nossa, olha... Aqui, ó, eu tenho que provar, né? Olha o meu celular aqui, é um celular. É um 8 Plus que eu peguei da Simone. Ele já tá dando problema, eu vou precisar trocar. Mas assim, por enquanto ele tá funcionando. Eu não vejo por que trocar. Tá certo. Então, a gente precisa, como cristão, né? Ter uma vida modesta. E uma vida modesta passa por se blindar do consumismo. Sim. Do consumismo de diferenciar, né? O que é desejo e o que é necessidade. E aí depois vocês contam pra gente como é que foi a experiência do mercado. Isso. O que é necessidade num carrinho. De casa, 2 carrinhos. E o que é desejo no outro carrinho. Né? Porque você vai ver o quanto de coisa que você acha que você precisa e você não precisa. O tanto que você consegue reduzir na sua compra, né? No mercado, se você optar só pela necessidade, né? Exato. E na vida também, assim, por exemplo, carro, né? Principalmente pros homens aí que curtem mais carro. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar muito, mas eu entendo que eu preciso segurar minha onda e eu não vou ficar trocando de carro toda hora. Eu vou trocar quando precisar trocar de carro, quando tiver quebrando, ou quando tiver na quilometragem lá ideal. Quando tiver mais filhos. Ou quando tiver mais filhos. Eu tenho que comprar uma Kombi. Uma minivan. Mas é isso. Você tem um carro que é confortável, que atende às suas necessidades. Carro não é investimento. Carro é despesa. É de mais despesa. É despesa. Você vai ter gasto com o seu carro. Então não adianta. Então, quanto menos gasto você tiver com isso, melhor. Né? Então, ajustar isso é bem importante. Então, vamos lá. Tarefa número 1. O orçamento básico. Primeiro, saber quanto você ganha. Se você ganha com comissão, faz uma média aí dos últimos 6 meses, 5 meses. 2. Custo fixo. Quanto que é o seu custo fixo? Aluguel, prestação de carro, financiamentos mais longos, né? Casa... escola de filho, média de compra que você geralmente vai ter ali, no consumo familiar e tal. Fazer um levantamento da sua dívida, né? Então, quanto você deve? E aí, dentro da dívida, você tem as dívidas mais caras e as dívidas mais baratas. Dívidas caras, leasing de conta de especial e cartão de crédito. Essas são as dívidas que você tem que fugir. Se você tem dívida com cartão de crédito ou no leasing, você vai fazer um empréstimo. O limite que você diz, né? Vai pagar esse leasing e vai tirar do seu cartão de crédito e tirar do seu leasing. Não tem que ter. Até você conseguir pagar essa dívida. Então você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata. O empréstimo vai ser sempre mais barato do que o rotativo, os rotativos, seja do cheque especial ou do cartão de crédito. Então, faça isso. O gerente do banco não vai te propor isso. Ele não é seu amiguinho. Calma lá, né? A gente tá falando. Normalmente, o gerente do banco Não, deixa eu falar algo aqui. Não podemos generalizar. Brincadeira, não podemos generalizar. Mas eu me lembro quando... Já tem vários anos isso, mas eu tava numa conversa com gerentes de banco, assim, e eu ouvi uma frase que eu falei, olha isso. Ele falou assim, o dinheiro tá caro. E foi ali que eu percebi como realmente o dinheiro é o produto do banco. Então, quando o banco tá te emprestando, ele tá te vendendo o dinheiro, mas por causa que os juros que ele vai ganhar. Então... Não se engane, né? O bancário, ele vê o dinheiro como produto dele, né? Então ele quer vender.
Então é importante a gente saber, lógico, né? Não vamos generalizar, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem um bancário aqui. Banqueiro, tem um banqueiro aqui. Vem aqui. Banqueiro. Dar suas considerações. Olha louco, olha isso. Chega aí, Venâncio. Agora virou. Bem-vindo, Venâncio. Verdade o que ele falou no sentido dos juros de um empréstimo ser bem menor do que o crédito. Os juros do empréstimo realmente é bem menor do que um cartão de crédito, de um cheque especial. E tem uma forma muito melhor de se organizar também. Você deixa de ter aqueles juros diários, juros de 2, 3 dias, e tem aquele valor de parcela que você vai organizar, vai botar no seu orçamento para fazer os pagamentos. Então vira um custo fixo, né? O que não pode fazer é paga a dívida e mantém aquele canal aberto. Né? Eu paguei o cheque especial, mas eu continuo lá com aquela margem e eu começo a usar. Aí você vai entrar numa bola de neve infinita. Chegar uma hora você não vai ter dinheiro, você só vai estar pagando juros. Então, assim, tem que fazer isso, mas tem que fazer de uma maneira radical. Tem pessoas que não têm maturidade para ter cartão de crédito ou cheque especial. Vai ter que... Não tenha. Examine-se a si mesmo. Tem pessoas que infelizmente usam como se fosse renda, né? Exato, que é o pior dos mundos. Não faz parte da sua renda. Não dinheiro é seu, né? Não é seu. Então, troca a dívida. Tá com a dívida alta? Troca. A gente não tá no momento bom, mas às vezes dá para renegociar a dívida. Muda os juros. Quando os juros do país baixa, você consegue ir lá e renegociar aquela dívida de mais longo prazo para dívida menor. Então, essa é uma parte. Se você fez isso e viu que tá tudo ruim, ora. Por quê? Porque Deus precisa tratar um pouco o seu coração, provavelmente, em relação ao que você acha que é necessário, ao que você acha que é realmente, ou que é um desejo que talvez esteja revelando um pecado de orgulho, um pecado de vaidade, um pecado que está ali oculto e você às vezes tá achando que o dinheiro não está dando, que Deus não está suprindo de fato as suas necessidades e na verdade você está mergulhado no lamaçal do pecado da vaidade, da dívida. Então, esse é um exame que a gente precisa fazer. Como eu falei? Vale até um adendo aqui, né? Mateus 6,33 que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando ali de necessidades, né? Necessidades. O que comer, o que beber e o que vestir. E é o que Paulo também fala lá em Filipenses. Não está garantindo os né? seus desejos serem atendidos, né? Que Jesus supriria todas as nossas necessidades em glória. Em Cristo Jesus, né? Então, por isso que a gente precisa, como cristão, enxergar o mundo de uma maneira mais crítica. Eu realmente preciso disso. Eu realmente preciso desse item. Esse item é necessário para mim, é necessário para minha família. Ou eu poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro e ter um momento de lazer com a família. Quando a gente, as pessoas vão ter filhos, às vezes há uma preocupação imediata com o material. O bercinho do bebê, o quartinho do bebê, o carro. A criança precisa de você. A criança pode estar num barraco. Se o pai e a mãe estiver lá, tá ok. Às vezes, o quarto bonito não vai trazer as paz e a tranquilidade que a criança precisa, que ela precisa da mãe e do pai. Então, você vê como a gente é empurrado a consumir, a achar que ter é melhor ou é mais importante do que a nossa, às vezes, presença ali. Né? Então, há esperança, tá? eu creio que a partir do momento que a gente começa a se examinar, a avaliar todas essas possibilidades, a gente vai conseguir ter uma vida financeiramente saudável e a gente vai ter, né, lá no final, o final de tudo isso ganhar, né? A gente vai ter uma renda. Para quê? Para que a gente tem essa renda? Primeiro, pra gente gastar, que gastar é bom, né, minha gente? Então, a gente precisa gastar... Com controle, né? Com controle, com moderação. Moderação. Mas podendo, né, dentro das suas possibilidades, viajar. Um agradinho, né, pra você mesmo. Gastar, doar. Então, a doação, ela é parte
da nossa vida cristã, né? O Senhor... Eu diria até da satisfação do ser humano, né? Talvez, né? Deveria, né? Uhum. Ajudar o próximo, contribuir com a igreja, contribuir com as causas do reino. E quanto mais, às vezes, você ganha, mais é um desafio, né? Porque aí você vai olhar o valor absoluto, você vai falar assim, nossa, tudo isso. E o doar também, ele é uma forma do Senhor trabalhar um pouco a nossa confiança, né? Porque a partir do momento que eu começo a doar, seja dízimo, oferta, contribuições para outras instituições de caridade de confiança, eu tô falando assim, Deus, eu creio que isso não vai me faltar. Isso do Senhor irá suprir, né? A minha fé, minha confiança não está naquele valor que eu ganho no final do mês. Mas sim que o Senhor é o meu supridor. O Senhor é o provedor, é aquele que me sustenta, né? Tem vários salmos muito bonitos sobre isso, né? Como o Senhor é o nosso sustento, né? Isso, ao invés de trazer preocupação, nos traz conforto. Sim. Não, eu sei que o Senhor está me sustentando. E poupar, né? Que aí é um outro ponto que a gente merece falar, né? Que às vezes a gente fala assim, o próprio Mateus que você falou, né? Não acumuleis tesouro no céu, onde a traça na terra, né? Na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas juntar tesouro no céu. E a gente fala assim, não, poupar é pecado, né? E na verdade, depende pro que você tá poupando. Eu vou poupar para trocar de carro daqui a alguns anos. Isso é ótimo. Eu vou poupar para ter uma casa. Isso é ótimo. Eu vou poupar para minha aposentadoria. Isso é ótimo. Faculdade. Faz parte poupar. A Bíblia é muito clara. Jesus mesmo fala, né? Qual é o homem que vai fazer uma torre e não se planeja e aí acaba lá no meio, vai passar vergonha. Então, precisa... Não consegue concluir, não calculou direito. Poupar faz parte, né, da nossa existência. E aí existem várias formulinhas, né? A porcentagem, quanto você ganha tanto, com quanto você vai gastar, quanto você vai doar, quanto você vai poupar. Eu acho que nesse começo, quando você está se estruturando, não importa muito essas porcentagens. Você precisa entender, ter uma clareza de como você está. E aí qualquer R$10, né, que você poupar, já é um começo. Né? Começa poupando R$10 por mês, depois 20, talvez depois 100. E aí conforme você vai se organizando, vai vendo aquele dinheirinho rendendo, pode pôr uma aplicação bem conservadora, como Tesouro Direto, fuja da poupança. Vai pro Tesouro Direto, que é um título do governo, que a chance de calote é 0. Se você tomar um calote do Tesouro Direto, pode ter certeza que tudo já foi pro espaço. É fácil, né? Qualquer banco tem, qualquer, né? banco. O próprio site do Tesouro Direto, você pode aplicar direto, não precisa nem ter conta em banco. Que legal. Dá para aplicar direto, mas faz via corretora, faz via banco normal que você tem. E isso vai te dar uma certa segurança a longo prazo, né? Então, tem uma coisinha que acho que pro primeiro passo de poupar, que é importante, chama reserva de emergência. Então, a partir do momento que você sabe qual é o seu custo de vida fixo, então, um exemplo, meu custo de vida fixo é de R$1.000. Então, todo mês eu preciso de R$1.000 para pagar. Tem gente falando assim, nossa, como eu queria, né? Mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, não vai mudar, porque é o princípio que importa aqui, tá? Você tem R$1.000 de custo de vida fixo, mensal. Você é assalariado. Se você for demitido, você vai receber direitos trabalhistas, fundo de garantia, 13º, vai receber um dinheiro lá. Seguro-desemprego. Então, você pode guardar, em média, de 3 a 6 meses daquele custo fixo, que é o tempo para você se realocar no mercado de trabalho. Isso deveria ser, né, o básico. O correto, né, o básico. O básico. Todo mundo deveria ter uma reservinha de emergência. Todo mundo. Ou seja, se a pessoa tem uns 10 mil de custo fixo, tem que ter uns 30 a 60 mil reais. 30 a 60 mil. Você não vai conseguir isso do nada. Não estou dizendo que você tem que fazer isso amanhã. Mas aos poucos você vai construindo isso. E a reserva de emergência, ela não vai servir só para quando acontecer alguma coisa em relação a você, né? A fui demitida do trabalho. Mas imprevistos acontecem. Às vezes o carro quebra. Às vezes alguém da família fica doente.
Às vezes você vai num culto e é impactado e tem uma oferta especial. E aí você tem de onde tirar. Né? É uma forma que o Senhor vai também usar para outras coisas. Não é só uma coisa para você se sentir bem, né? Apesar assim, de que também tem aquela opção que na outra parte de doar, você também separar dinheiro para isso, né? Mas talvez a parte do doar é uma coisa mais recorrente, né? Entendi. Você tá ali, você colocou no seu coração que você vai doar 20, 30, 40% da sua renda, né? E aí você faz isso da melhor maneira que você achar, né? Aí depende do seu ensinamento, pelo menos 10% pro dízimo, ofertas e tal. Mas a reserva de emergência, ela vai te dar uma certa segurança. E aí depois, quem vai investir, aí tem... Aí é outras formas de investir esse dinheiro, né? É um outro assunto, né? Então, acho que esse é o princípio básico para você começar 2024. Vendo a luz do fim do túnel, do fim da dívida. Isso aí. Né? Dia D, né? Dia D. Mirando no dia D. Mirando no dia D. E eu já recebi testemunhos das pessoas que fizeram, né, o crawl. Olha aqui, hoje foi meu dia D. Uau. Tô aqui livre de dívida, que não sei o quê. É muito interessante. Falando sobre dívida, né, vamos só pontuar. Nem toda dívida é necessariamente ruim, né? Então nem todo mundo consegue comprar uma casa à vista, né? Um carro à vista. Então, qual é a dívida lícita, vamos dizer assim, né? A dívida aceitável, né? Aceitável. Aquela que se paga. Então, por exemplo, eu comprei um carro. Se de repente eu perdi meu emprego, eu consigo vender esse carro, pagar a dívida, sobrar um dinheirinho para me reorganizar. Eu tenho uma casa, comprei uma casa, tô pagando tal, já paguei uma parte, vim pagando, e de repente acontece alguma coisa, eu consigo vender aquela casa, pagar a minha dívida, é a dívida que se paga, é o bem que se paga, né? Certo. Dificilmente você vai precisar de algo para ontem. Você conseguiria se planejar, né? Exato. Se planejar para comprar aquilo daqui 2, 3 meses. Ao invés de você adquirir uma dívida, você acumula e aí compra o produto. Ou compra aquilo que você necessita. Né? Então, é muito importante esses primeiros passos aí. E para você tendo uma vida financeira mais feliz. Sim. Né? Mais contente. Mais próspera. Passando de geração para geração, Exato. ensinando os filhos, né? Esse foi engraçado até esses dias. Foi aniversário do Isaac. O Davi, né? Ele tem cada mês a gente dá uma mesada, né? E aí ele vai guardando, aí ele é super controlado, né? Ele tem vários, desses dias eu tava arrumando as coisas dele, ele tem uma caixinha pra isso, uma caixinha pra aquilo, uma caixinha, todas têm o dinheiro. E aí tava, aí esses dias ele, mãe, eu queria comprar o presente do papai. Você compra pra mim? Eu falei, sim. Aí o que você quer dar? Eu acho que uma calça jeans, né? Ele disse que esses dias estava precisando, pode ser uma calça jeans. Eu falei, então tá bom, eu vou lá. Aí fui lá, passei, olha, a calça jeans custa X, né? Acho que era 120. Aí ele pegou e falou, mãe, mas é tudo isso? Não, tenta achar mais barato. Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo pagar até R$90. E isso é interessante, porque daí ele falou, não, então não compra essa. Então compra a outra que eu consigo pagar até aquele valor, né? E é engraçado, tudo que a gente ensina vira algo que eles começam a aprender. E eu vejo que, assim, eles começam a colocar em prática e eu vejo que isso vai também para a família dele, não é aquilo, né? Só para aquele momento, mas isso vai sendo seja passado, princípio, né? Um princípio. Formado, né? E é muito mais fácil pra gente falar assim, não, tô aqui, R$30 completa, que o pai merece. Né? Mas assim, é um princípio que você tá ensinando, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente... O limite. O limite. Não é que você... ele tem que entender o valor daquilo. Ele vai pagar. Tem que vencer aquele negócio de parecer que eu tô sendo ruim, né? Exato. Parece que eu tô sendo mal, mas na verdade você tá sendo muito bom. Porque se você ensina que não tem limite... Exato. Aí ele vai crescer endividado, né? Porque ele vai achar que
Gastando mais do que ganha, né? Eu prefiro lá em casa ser chamado de mão de vaca, né? Você é pão duro, você é mão de vaca. E aí eu falo, não, olha, lógico que não. Olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Porque quando eles não têm, a criança, né? Quando não tem uma necessidade na cabeça deles, né? Atendida, um desejo ali atendido, pronto, né? Ainda mais eles mais ou menos têm a noção de que aquilo de alguma forma era possível, né? Por eles comiam fora todo dia. A Aurora, de 2 anos e 10 meses, fala: vamos no restaurante, pai? Vamos no restaurante hoje? A Estherzinha também gosta. Eles gostam de sair, né? Gosta de sair, de fazer ver coisa diferente. Então, não, hoje não. Porque, olha, na sexta-feira, a gente já pediu comida, você lembra? Ah, verdade. Então, a gente vai trazendo a memória deles, aquilo que a gente já fez. Sim. Mas também trazendo essa educação financeira do dia a dia. Conforme a criança for ficando mais velha, já dá para abrir orçamento familiar. Falar: olha, filho, a gente ganha tanto. Olha, essa é uma informação sigilosa, não sai falando pros seus amigos. Mas olha, a gente ganha tanto. O nosso custo de vida é esse. A sua escola custa isso. Né? Então, a gente tem que cuidar. Não dá para fazer tudo. E às vezes sentar a família, ter uma vez por mês, né, uma espécie de prestação de contas ali do mês. Olha, a gente ganhou tanto, eu e sua mãe, a gente gastou tanto com aluguel, com escola. Colocar na mesa, né? Tanto esse dinheiro que sobrou, uma parte desse dinheiro a gente vai guardar para a viagem do final do ano, uma parte desse dinheiro a gente vai comprar uma roupa que tá precisando. Qual a necessidade de vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque às vezes a gente não percebe no dia a dia, na correria. Ah, não, pai, eu tô sem meia. Meu tênis tá apertado. Meu tênis tá apertado. Sim. E aí, quando fica mais participativo, e é uma forma também de você ir ensinando, né? E isso, gente, é um ganho pra eles pra vida inteira. E até aquela questão, né? Ai, às vezes quer, tipo, sei lá. É que o Davi é bem desencanado, mas assim, eu vejo algumas pessoas, porque tem que ser tal tênis que custa assim, não, é um preço exorbitante. Mas é aquela questão, assim, de ensinar, instruir pro filho. Mas será que é necessidade? Ou a gente tava falando do carro. Será que eu teria um carro, né, extremamente caro, né? A gente até às vezes brinca, né, sobre o carro. Passa um carrão assim, aí se a gente recebesse, né, se a gente ganhasse, eu falei assim, acho que a gente ia vender, né? A gente venderia e veria, né, outras coisas, né, pra fazer, né, investir. Porque é uma coisa tão, assim, sem nexo, né? Pra quê? Pra que eu vou ter esse carro? Pra que chamar tanta atenção, IPVA, né? que vai pagar em alguns carros, fala, meu Deus. Não, e mesmo se você tiver dinheiro, eu acho, né? Como eu falei aqui, a modéstia faz parte da vida cristã. Não tô falando que a gente tem que ter uma vida de privação. Não é esse o conceito, não. Mas a gente pode ter um conforto muito bom e tendo uma vida modesta. Né? A gente não precisa ostentar. A gente não precisa ter uma vida de luxo. Mesmo que você às vezes curta um luxo ou outro, você não precisa sair espalhando por aí, falando pra todo mundo. Porque senão vira até... A gente fala tão mal, né, da propaganda... porque a propaganda instrui a pessoa a fazer isso. E a gente acaba fazendo propaganda também para as outras pessoas fazerem igual, né? Influenciando. E o ponto, acho que é isso, assim, né? Essa parte de organização, você consegue aplicativos. É muito mais... Se você procurar, você vai achar. Você teria alguma planilha, alguma coisa para indicar? De cabeça, não. Eu sou old school, eu uso Excel. Você usa Excel. Mas existem várias tem muito, planilhas. né? Procurando na internet. Vários apps, né? Até dos bancos, hoje em dia, eles sistematizam os gastos. Se você concentra todo o gasto, né? No cartão de crédito, por exemplo. Não é problema ter cartão de crédito, gente. Eu, por exemplo, concentro todos os meus gastos no cartão de crédito, que eu acho mais fácil. E eu vou controlando ali o gasto do mês. E gera pontos, depois você pode viajar, trocar por coisas. Hoje esse é um mercado bem interessante. Mas tem que ser controlado, tem que ser comedido. E ali no cartão você pode já até gerar estatística, né? Se você concentra tudo ali, você viu, eu gastei tanto com comida, tanto com vestuário, tanto com farmácia, né? Quem tem criança aí sabe, ou farmacinha que vai ser. Você vira sócio da Dog Brasil, né? Da Dog Arraia. É verdade. Fica até com vergonha, né? De novo.
Cliente VIP, né? Vira cliente VIP do negócio. E você consegue ir estratificando ali, né? Mas o mais importante que eu acho que é a mensagem chave aqui. Olha o seu coração. Né? A palavra diz que aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. E essa palavra tesouro é bem interessante porque a gente está falando aqui, né? Como está o seu coração, né? A sua dívida, o seu endividamento, ela é reflexo de uma falta de contentamento, ela é reflexo de pecados que estão aí ocultos no seu coração, como, né, a gente já falou, a vaidade, o orgulho, consumo. Né? A necessidade de ter a falta ainda de um encontro verdadeiro que você não teve ainda com Jesus. Uau. Né? Você está ali procurando nas coisas algo que você ainda não encontrou em Deus. Então você ainda não teve um encontro com Jesus. Então a vida modesta, ela faz parte da vida do cristão. E se isso não está acontecendo, talvez você precise dar uma orada, buscar uma sondagem do Espírito Santo, né? Como o salmista diz, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum caminho mau na sua vida financeira. E eu acredito muito que o Brasil ainda tem muito a crescer nesse sentido. A igreja brasileira pode ser uma igreja muito mais próspera. O reino de Deus no Brasil pode ser algo muito mais próspero. Nisso também. Uma transferência de riqueza, né? Que tem muita gente falando sobre isso, né? A riqueza vir para os cristãos e os cristãos dissipando essa riqueza. Mas se vier agora, vai ter carrão. A gente precisa ser bons administradores, né? E não vai pro reino. Né? Então, a partir do momento que o nosso coração tiver... Que é o princípio da mordomia, né? A partir do momento que a gente tá ali com o coração reto em Deus, né? Nessa área financeira... Tá sendo fiel ali no que aquele colocou, que não precisa necessariamente ser pouco, né? Às vezes já é bom, mas a gente tá sendo fiel naquilo, o Senhor vai acrescentando cada vez mais. E vai acrescentando muitas vezes não é pra gente. É para que a gente seja agentes, né, da promoção da justiça e do reino de Deus no mundo, né? Então... usar a riqueza deste mundo com sabedoria, né? Ganhando amigos pra eternidade. Ou seja, investindo na eternidade, né? Não nesse tempo passageiro, né? Então, examine aí seu coração. Aproveita que é final de ano, né? É a época das listas, Isso. É a época dos planos, dos projetos. Antes de você fazer isso, né? Fazer o seu orçamento, fazer o seu custo fixo, custo eventual, sua dívida, quanto você ganha. Ora, vai pro seu quarto, confesse os seus pecados. As irmãs, olha lá o lugar dos sapatos. Vê quantos sapatos tem, quantos... A irmã parece uma centopeia, né? Tem mais perna, mas se usar um sapato por dia, dá 6 meses. Meu Deus. Então, você realmente precisa disso? Não vou falar nada que minha esposa tá aqui do lado. Melhor. Não, Deus me abençoou nessa semana, né? Cheguei em casa, tinha várias sacolas, né? De roupas. Aí o Isaac falou assim: então você já sabe o que você vai fazer com as suas roupas que estão ali, né? Você vai doar. Porque... Desapega, né? Desapega. Deus tá te dando pra você dar. Mas é isso. A gente vai precisar de coisas do mundo, né? Não tem. Isso é óbvio. Né? E a gente pode ter uma vida mais privada, mais... comedida, de acordo com... Moderada, né? Ou às vezes até um pouco mais simples mesmo, né? Nem todo mundo vai poder ter acesso a algumas coisas. Mas se o nosso coração não tiver nessas coisas, a gente vai estar contente aqui, né? O Senhor vai trabalhar no nosso coração, né? Eu vejo que essa questão da necessidade do brasileiro, né? Ter ainda é muito forte, e é muito forte nas igrejas. Eu quero aproveitar que você tá falando aí, você já vai puxar mais, depois você vai indicar o livro, mas a gente tem o nosso quadro aqui de um filtro, né? Porque hoje em dia tá muito na moda esse negócio do sem filtro. E a gente entende que, né, na verdade, nós, né, precisamos ter um filtro, nós cristãos, que é o filtro do amor. Né? Então, queria que você falasse, acho que puxando o gancho do que você está falando, mas falando sobre dinheiro e bens materiais, passando pelo filtro do amor, né? Como que, assim, né, na prática aí a gente tá lidando. É um pouco do que você já... É o instrumento de justiça, né?
Instrumento de justiça. O recurso financeiro é um instrumento de justiça. Então a gente pode usar ele para isso ou não. Né? Então quando a gente ajuda alguém, ou quando a gente doa, ou quando a gente aplica na igreja, ou quando a gente vive uma vida mais modesta, né? Até para depois ajudar os outros, isso é muito difícil para o mundo entender. Uma vez eu conversava com um rapaz, quando eu morava em República, e ele era engenheiro e mexia com bolsa. E aí ele ficava vendo eu fazer algumas coisas da igreja e falava, cara, você é louco, que você tá fazendo isso? Essas pessoas não foram lá, não ficaram tantas horas estudando. Elas não merecem, né? Tipo elas assim, não merecem. Você ralou pra ter. Isso é um dinheiro, é seu, é merecido. E você, né, não tem que fazer isso. Você não tem que usar seu tempo. Você não tem que... Elas estão pagando o preço das próprias escolhas. E aí, só que isso não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente precisa ter, né, sermos como Cristo foi. E Cristo se doou, ou seja, o Criador de todas as coisas, o motivo da existência do mundo, se doou para que a gente pudesse ter vida. Então, o que é a gente doar um pouco do nosso tempo, uma parte do nosso recurso? O que é isso diante do sacrifício de Jesus? Na cultura do mundo não faz sentido isso, né? Nenhum. Não. Como assim? Eu trabalhei, eu estudei. Ele não foi porque ele não quis. Ele você às vezes teve a mesma oportunidade e não soube aproveitar. Então, se você diz que é cristão e pensa assim ainda, tá precisando renovar a mente. Precisa orar. Vai lá orar, vai falar com o Espírito Santo. Vai ler a Bíblia. Vai tentar ter uma mudança de pensamento, né? E fazer com que o seu dinheiro, né, seja um instrumento da justiça de Deus também. Seja ajudando as obras assistenciais da igreja, ou a própria igreja, né? Porque a igreja é um instrumento de justiça no mundo, né? Deveria ser a justiça de Deus agindo ali. E lembrar que você não trabalha por dinheiro, né? O dinheiro é um meio. Você trabalha para viajar, para ter roupa, para ter casa. Porque quando a gente tem esse conceito, né, do assalariado que trabalha por um valor ali no final do mês... Para sobreviver, né? Não, o valor, né? Sim. Aí o dinheiro passa a ser o nosso objetivo. Então aí eu posso cair no outro ponto. Eu começo a acumular, porque para mim o motivo do meu trabalho é o dinheiro. Não aquilo que o dinheiro pode me dar, né? Então aí vem a famosa frase, né? Que tempo é dinheiro. Né? Não, tempo é o seu bem mais precioso. Você pode trabalhar e ganhar dinheiro, mas para você ter outras coisas. E até o trabalho, às vezes, tem que enxergar o propósito do seu trabalho, né? Às vezes, por exemplo, você é médico, né? Além do dinheiro que você ganha através do trabalho, poxa, tem um propósito maravilhoso ali, né? Ajudando no parto, cuidando da saúde das pessoas. Então, tem propósito, né? Às vezes a pessoa tem que procurar encontrar o propósito do trabalho, a profissão que ela tem, né? Tem aquela pergunta, né? Se você não precisasse trabalhar, né? Não precisasse de dinheiro para se sustentar, o que você faria da sua vida? Você faria? Com que você gastaria os seus dias? Né? Que é o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, né? Não tem mais que boleto para pagar. Acordou um dia, acabou os boletos. Pra que você nasceu, né? Quer falar pra gente dos livros aí, Felipe? Você então tem dois livros. Sempre tem boas indicações de livros, né, aqui. O primeiro chama O Seu Dinheiro, do Howard Dayton. Ele é o livro base do Crown, né, do curso. Ele é o livro sintetizado. O Crown é um programa de 12 encontros, 13 encontros, que a gente vai ensinando esse passo a passo, né, da dívida, do orçamento, e aí você fica já tudo ajeitado para ter o dia D. E esse livro traz os conceitos por trás disso, né? Então, fala sobre o dia D, fala sobre dívida, fala sobre contentamento, fala sobre poupar. Então, é um livro bem completo, quase um manual. Chamou O Seu Dinheiro, uma cosmovisão bíblica sobre finanças. E o segundo... eu e a Simone, né, nós temos uma clínica também, a gente tenta empreender, mas a gente não tem muito talento para isso. São empresários. Mas somos empresários de alguma forma. E esse livro chama Negócios à Luz da Bíblia, do Larry Burkett. Então, os dois são da Universidade da Família, né? E aí ele vem trazendo princípios para que a gente
tenha os nossos negócios, né? Empreenda à luz da Bíblia. Então, por exemplo, um vendedor de carros, né? Você tá lá, um vendedor de carros, e o irmão da igreja pede desconto. Ele sabe que você vende carro e ele pede desconto para você. E aí, você tem que dar ou não tem que dar o desconto? E aí? Né? É uma ética Responde do aí negócio. pra nós, o que é? Uma ética do negócio cristão, né? Você tem um bem, um serviço, você dá descontos, você vai não cobrar nada, você cobra um pouco. Os princípios de contratação. Como eu contrato uma pessoa? Eu preciso que ela seja necessariamente cristã ou não? Eu vou buscar um conselho. Eu busco um conselho de alguém técnico ou de alguém cristão? Então, esse livro é bem interessante para quem... Negócios à luz da Bíblia. Negócios à luz da Bíblia. Então, é um manual guia, também. Guia. Para profissionais liberais, para empresários, empreendedores, jogar uma luz aí como estão os seus negócios, né? Como ele está guiando os seus projetos, porque também, né, faz parte. Com certeza. A gente está nesse mundo, né? Precisa do recurso do mundo para viver, mas temos que saber lidar com isso, né? Com sabedoria, né? E principalmente com direcionamento da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Muito bom, né? Muito bom. Mais alguma dúvida aí, né? Coloca aí nos comentários, né? O que você achou desse rico conhecimento compartilhado aqui, né? A gente tá aí, tem um finalzinho de ano pra você, né, Felipe? Já fazer esse orçamento, recapitulando o orçamento. Senta com a família, né? Quanto que você ganha, quanto que você gasta e o valor das suas dívidas. E as dívidas. Se programe aí para o dia D. Se você é alguém que já não tem dívidas, melhor ainda. Administre para você poupar, né? Permaneça e também instrua, né? Outras pessoas. Né? Acho que isso é uma das coisas muito importantes, né? Foi a pergunta que a gente fez, né? E aí, você foi alguém que foi ensinado? E se não, que tal você ser alguém que vai mudar a vida de um adolescente, de um jovem que tá começando, um jovem casal que acabou de casar e tá naquela loucura? Então, que a gente possa, né? Avançar com esse conhecimento sendo compartilhado. Se alguém precisar conversar, a gente aqui da igreja, né? Tá à disposição para vocês. Da Igreja Central, né? Igreja Central aqui em São Paulo. Quiser trocar uma ideia. Quiser procurar também a Universidade da Família, né? Em Pompeia. Lá tem os cursos. A gente tem o projeto de implementar alguns cursos aqui. Então, na nossa igreja. E eu tenho certeza que são... Quando a gente tá saudável, né? E, inclusive a nossa vida financeira, não perde sono para pagar boleto, tem uma vida financeira dentro, à luz da Bíblia mesmo, né? A gente vai ter uma vida melhor, um convívio familiar melhor, a gente vai ser um cristão melhor. Então, a gente não pode negligenciar de forma nenhuma a nossa vida financeira, e Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida financeira boa, plena. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, à disposição aí para quem precisar. Cara, eu sei que a gente tá apertando o horário aqui, mas eu queria perguntar algo que talvez o pessoal fica perguntando e pensando, né? Eu acho que é um paradigma sobre aquela questão da fé, né? Porque acho que muita gente foi ensinada assim, não, mas às vezes você tem que fazer a coisa pela fé, né? O que você pensa disso? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas não, mas eu tenho fé. Então, aí depende do motivo, né? Então aí tem que aplicar o desejo versus necessidade. Por quê? A Bíblia tem vários exemplos de atos de fé, né? Teve vários atos de fé que precederam milagres. O próprio Jesus na cruz foi um ato de fé. Ele morreu com fé que ele iria ressuscitar. Exato. E nos livrar do pecado, que foi o ápice. Tem até uma palavra sobre isso. Um dia a gente vai pregar sobre isso. Porque, né, vários milagres foram precedidos pelo ato de fé. O que precisa a gente saber é se é fé ou é emoção. É o Senhor realmente falando? Ele vai suprir. Pode ir, dê seu ato de fé, faça o seu ato de fé, que ele vai suprir. Sem dúvida nenhuma. Agora, se for uma emoção, você vai cair do cavalo e ainda vai culpar Deus. Que é o perigo da teologia da prosperidade. Que vai empurrando você para não, o Senhor vai honrar a sua fé. Filho do rei.
O filho do rei vai honrar sua fé, você tem que ter um ato de fé. Eu acredito em milagre, eu acredito que Deus supre. Tenho convivido com algumas pessoas que Deus realmente supre a vida dele diariamente, mas isso é algo que Deus tem que falar com você. Isso não é algo automático, né? O automático se você comprou, você vai pagar. Exato. Com o recurso que você tem. Mas eu acredito que em algumas situações, quando Deus te impulsionar a isso, ele te mostrar aquele caminho, pode ir, que ele vai te suprir. Mas aí você precisa orar e ter a certeza em Deus que aquele é o caminho para você seguir, ou não é algo emocional, né? Não é algo que você tá querendo muito e aí você tá pondo Deus na jogada e aí só uma palavrinha aqui de incentivo, você vai, né? Você não precisa de Deus para ser rico. Isso é verdade. Né? Tantas pessoas que estão aí ricas, milionárias. Eu acho que a maioria das pessoas ricas, inclusive, não são cristãs. Não são crentes, as mais ricas. Porque você não precisa de Deus para ser rico. Deus não veio aqui para te deixar rico. Ele veio aqui para te salvar. Então, se você quer... Seu objetivo de vida é ser rico, é um passo de fé para ser rico, já tá errado. Né? Você precisa trabalhar o seu coração, porque tem coisa aí. Uau! Com essa aí, gente, acho que dá pra parar por aqui. Muito bom, Felipe. Sem palavras, muito obrigado, viu? Imagina, gente, sempre à disposição. Muito obrigado. No próximo eu venho com a Simone, aí a gente muda o assunto. Muda o assunto. Daí vamos falar sobre maternidade. Família, parto. Qual a visão bíblica do parto? Será que existe visão bíblica? Olha isso, hein? Olha, no próximo capítulo. Com Felipe Silva. Bom, pessoal, então queremos agradecer a você que ficou com a gente até aqui, né? Não se esqueça de clicar no joinha, um joinha tão simples. Se você tá aqui com a gente no YouTube, clica ali, o YouTube vai ver que vale a pena mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então compartilhe, siga o canal, ative o sininho. Se você também tá escutando a gente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma aí de streaming de podcast também, curta, compartilhe, né? E agradecemos a vocês aí por estar conosco. Espere para os próximos, porque a gente está sempre buscando trazer ótimas conversas com bons conteúdos para todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Até mais.